Em 2020, a inflação subiu bastante no Brasil. Por mais que alguns indicadores não mostrem bem isso, ela subiu bastante sim. Mas será que em 2021 a inflação também vai ser alta? E se for, como é que eu protejo os meus investimentos contra a inflação? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, então se tu também tem interesse nesse assunto, fica comigo até o final. Opa, meu nome é Francisco, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Em 2020, o IPCA, que é o indicador oficial de inflação do Brasil, fechou em 4,52%. Isso é acima do centro da meta do Banco Central, que era de 4%. Só que qualquer pessoa que vá ao supermercado sabe que as coisas subiram muito mais do que 4,52%, né? Então, por que o indicador IPCA mostra que a inflação foi de apenas 4,52%? Porque o IPCA é um indicador que calcula uma média de diversos produtos e serviços. E como 2020 foi um ano muito atípico, basicamente o que aconteceu foi que os produtos que as pessoas deixaram de consumir ou consumiram menos, eles caíram de preço. Já os produtos que as pessoas mais consumiram, como alimentos, por exemplo, eles subiram muito de preço. Então, fazendo uma média das coisas que caíram de preço com as coisas que subiram muito de preço, a inflação ali medida pelo IPCA fechou em 4,52%. Só que, olhando para isso, a gente consegue ver que o IPCA, então, não representou muito bem a inflação da maior parte das famílias brasileiras. Só que existe um outro indicador calculado pela FGV, que é o IGPM. Este daí também é um indicador de inflação, só que o método de cálculo dele é bastante diferente do IPCA. Ele leva muito mais em conta produtos no atacado, produtos no início da cadeia de produção e também leva em conta o preço dos produtos ao consumidor final. E este indicador, o IGPM, fechou 2020 com uma alta de 23,14%. Esse sim é um indicador de inflação que, pelo menos em 2020, foi muito mais próximo da inflação que a maioria das famílias brasileiras tiveram. Tá, beleza, mas e em 2021? Será que a inflação vai ser alta de novo? Os principais fatores que fizeram com que a inflação no ano de 2020 ficasse bem alta foram a situação fiscal do Brasil, que está muito endividado, já está praticamente em 100% do PIB, o endividamento brasileiro. Tudo isso aliado a uma taxa de juros fora do lugar, está artificialmente baixa, e isso fez com que ocorresse fuga de capital estrangeiro do Brasil, o dólar subisse muito, e com o dólar alto, o preço de diversos produtos e serviços aqui dentro aumenta bastante. Se tu não entendeu nada do que eu acabei de falar, eu já fiz um vídeo explicando em detalhes sobre isso no ano passado, sobre a situação econômica brasileira, e ele ainda está bem atualizado, não teve muita coisa que mudou desde que eu gravei esse vídeo. Então, se tu quiser entender isso com mais detalhes, eu sugiro que tu pause esse vídeo agora e assista esse vídeo que eu já gravei, que eu vou deixar o link para ele aqui em cima nos cards e também aqui embaixo nos links da descrição. Tá, mas e a inflação em 2021, Francisco? A maioria desses fatores que eu acabei de citar continuam ainda nesse ano de 2021. E de acordo com o Boletim Focus, que é um boletim elaborado pelo Banco Central, divulgado toda semana, toda segunda-feira, no início do ano de 2020, a expectativa nesse boletim o Banco Central coloca a expectativa para a inflação, para a taxa Selic, para o câmbio, para o PIB, enfim, para diversos indicadores de quanto que eles acreditam que vai fechar este ano. No início do ano de 2020, eles acreditavam que o IPCA fecharia o ano de 2021 em 3,32%. Daí passaram algumas semanas, eles atualizaram o Boletim Focus dizendo que não, agora a gente acredita que a inflação vai fechar em 3,43%. E daí no último Boletim Focus, agora o mais recente, de 1º/2, de ontem, no caso, eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de fevereiro de 2021, no Boletim Focus de ontem, saiu a informação de que a expectativa para a inflação, para o IPCA, subiu novamente para 3,53%. Ou seja, a expectativa de inflação para o ano de 2021 tem aumentado praticamente todas as semanas. Tanto que o Banco Central já sinalizou que pretende começar a aumentar a taxa Selic esse ano para tentar combater a inflação.
Mas o que eu quero dizer é que, sim, a princípio, 2021 será um ano ainda com a inflação um pouco elevada. Então, como que eu faço nesse ano para proteger os meus investimentos contra a inflação, para não perder poder de compra? Antes de eu te falar isso, se tu já está gostando desse vídeo, se tu entende a importância desse vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito. Porque assim tu me ajuda a fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas e tu também garante que tu vai ser notificado todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal. Primeiro, sobre a reserva de emergência. Com a inflação alta ou tendendo a subir e a taxa Selic por volta dos 2% ao ano, como que fica a minha reserva de emergência? Onde que eu deixo ela para não perder para a inflação? Esses dias eu vi alguém perguntar se não seria uma boa ideia deixar a reserva de emergência no Tesouro IPCA+. Pelo amor de Deus, não faça isso. Por que não? Porque a reserva de emergência precisa estar investida em um investimento seguro, que tenha alta liquidez e baixo risco de mercado. Ou seja, não pode ser um investimento em que o preço do título oscile muito diariamente, porque daí tu pode acontecer de tu resgatar, na hora que tu precisar da reserva de emergência, tu resgatar menos do que tu tinha colocado lá. E isso é um risco muito alto no Tesouro IPCA. Por mais que ele proteja o dinheiro contra a inflação, ele só protege o dinheiro contra a inflação se tu deixar o teu dinheiro até o final, até o vencimento do título. Se tu resgatar antes, tu pode resgatar menos do que tu investiu, porque o título sofre a marcação a mercado. Isso significa que o preço dele oscila diariamente com base nas expectativas para a economia e tudo mais. Eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando como é que funciona, mostrando na prática como que funciona a marcação a mercado nos títulos do Tesouro Direto. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima nos cards. Por isso que, para a reserva de emergência, nesse cenário atual, ela sim vai render menos que a inflação. Não tem nada que possa fazer, porque ela precisa estar em um investimento seguro que tenha liquidez diária. E os investimentos seguros que têm liquidez diária, que rendem ali em torno de 100% do CDI, 100% do CDI hoje é 2% ao ano, e a inflação está por volta dos 4%. Então sim, ela vai render menos que a inflação, simplesmente aceita isso. Faz parte. O que tu precisa se preocupar, que é o que eu quero abordar nesse vídeo, é com o restante da minha carteira de investimentos. O que eu faço com o restante da minha carteira de investimentos? Onde que eu invisto para proteger a parte de longo prazo, a parte que eu não tenho prazo de vencimento? Onde que eu invisto para proteger contra a inflação? E agora sim, pensando nisso, qual que é o primeiro investimento que eu posso utilizar para proteger os meus investimentos contra a inflação? Nesse caso, o Tesouro IPCA é sim uma das alternativas, mas lembrando que ele não pode ser utilizado para reserva de emergência. O Tesouro IPCA tu vai investir um dinheiro que tu pode deixar até o vencimento do título, seja que tu vai investir no Tesouro IPCA 2026, 2030 e poucos. Porque neste caso, como o Tesouro IPCA ele vai render o IPCA, que é o indicador oficial de inflação, seja ele quanto for, se subir para 2, 5, 10%, o dinheiro que tu está rendendo vai atualizar esse dinheiro pela inflação, mais uma taxa pré-fixada, ou seja, esse título garante que tu tem um retorno real. O segundo investimento que é muito importante tu ter na tua carteira de investimentos de longo prazo e que é um bom investimento que ajuda a proteger contra a inflação são as ações. As ações são pequenos pedaços de empresas que são negociados na Bolsa de Valores. E por que elas ajudam a proteger contra a inflação, Francisco? Porque, olha só, as ações, elas são empresas. E as empresas, elas vendem produtos e serviços ali diariamente para os seus clientes, para os seus consumidores. Então, elas também sofrem o impacto da inflação, porque para vender produtos, os serviços, elas precisam comprar insumos, Como é que funciona um processo produtivo? Tradicional, pelo menos, uma empresa compra insumos, transforma e vai vender lá o alimento, a bebida, ou seja lá o que for, para os clientes. E se ocorre a inflação ocorre em toda a cadeia produtiva, ou seja, o custo para essa empresa produzir vai ficar mais caro. Então, o que ela vai fazer? O que essa empresa vai ter que fazer? Ela vai ter que repassar esse custo mais alto para o preço dos seus produtos, para que assim ela continue tendo lucro, Porque se a empresa não tem lucro, ela vai falir. Por isso que, ao investir em ações, tu está indiretamente protegendo o teu dinheiro contra a inflação, porque as empresas, elas repassam a inflação para os seus produtos. É claro que algumas empresas
vão repassar essa inflação toda de uma vez, para já não diminuir o lucro ou para não deixar de ter lucro, enquanto que outras empresas, normalmente empresas maiores, que têm mais caixa, elas conseguem segurar mais esse lucro mais baixo. Então elas acabam segurando os preços, digamos aqui é o custo de produção da empresa e aqui é o preço que ela vende, essa diferença é o lucro. E daí subiu o custo de produção por causa da inflação. Como é uma empresa grande e ela não quer assustar os clientes de uma vez só, assim, colocando toda essa inflação a mais no preço, ela segura o preço por aqui um tempo e vai passando esse preço aos poucos ao longo dos anos. Mas a tendência é que, ao longo dos anos, as empresas vão sim reajustando os seus preços conforme a inflação do período. Por isso que ao investir em ações, tu está indiretamente protegendo o teu dinheiro contra a inflação. O terceiro investimento que tu pode utilizar para se proteger contra a inflação são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos de investimento fechados que investem em imóveis ou em ativos atrelados ao setor imobiliário. E eles são negociados na Bolsa de Valores, ou seja, também é investimento para o longo prazo. Tu não pode ter uma perspectiva de precisar desse dinheiro daqui a 1 ou 2 anos, porque pode ter caído. Mas o que acontece? Os imóveis, ou pelo menos diversos imóveis, têm os seus contratos de aluguéis corrigidos pelo IGPM, que é aquele indicador de inflação calculado pela FGV, que em 2020, como eu disse, fechou em 23,14%. Claro que não são todos os imóveis que são corrigidos pelo IGPM, né? Por isso que é importante analisar os fundos imobiliários que tu vai investir antes de investir neles, para ver, esse fundo imobiliário aqui, ele é dono de quê? Ele é dono de quais imóveis? Desses imóveis que ele é dono, ele tem alguns que o contrato de aluguel é corrigido pelo IGPM? Se sim, tu vai ter o teu capital, se sim, e tu investir nesse fundo imobiliário, tu vai ter o teu capital protegido contra a inflação de uma certa forma. É claro que mesmo os imóveis que são corrigidos, que o contrato de aluguel é corrigido pelo IGPM, não significa que tu vai ter todo esse ganho acima da inflação de uma vez só. Por quê? Porque principalmente nesse ano de 2020, que o IGPM foi 23%, teoricamente o que deveria acontecer é que quem mora de aluguel e tem o seu contrato de aluguel reajustado pelo IGPM, o aluguel deveria subir 23%. Mas imagina o teu aluguel subir 23% de um ano para o outro. Por isso que os inquilinos estão negociando muito com os donos dos imóveis para não reajustar tudo isso de uma vez. Até mesmo porque como a demanda por imóveis caiu bastante, significa que tem vários imóveis vagos. Então o que os inquilinos estão falando, basicamente o que eles estão usando como argumento é que, olha só, somente nesse prédio aqui que eu alugo o teu imóvel, tem outros 3 apartamentos exatamente iguais a este meu, em que o aluguel está bem mais baixo e que eu sei que ele não vai ser reajustado. Então, se tu reajustar, se tu aumentar o meu aluguel, todos esses 23%, eu me mudo, simples assim. Por isso que os donos dos imóveis estão acordando com os seus inquilinos a não repassar todos esses 23%. Na verdade, tem repassado bem pouco. Mas de uma maneira geral, a tendência dos fundos imobiliários, dos donos dos imóveis, é ir repassando aos poucos, ao longo dos próximos anos, a inflação acumulada no período. Por isso que investir em fundos imobiliários é uma forma, sim, de proteger o teu dinheiro contra a inflação. Aliás, tu que está assistindo esse vídeo, tu mora de aluguel? Quanto que foi o reajuste do teu aluguel esse ano? Como que foi a negociação? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. E o quarto e último investimento que é muito importante também ter na sua carteira e que pode ser utilizado para se proteger contra a inflação são investimentos internacionais, de preferência atrelados ao dólar. Existem diversas formas de se expor ao mercado americano. Uma delas é investir em ETFs aqui no Brasil, que são negociados aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, que investem no mercado americano, que investem, o mais famoso é o IVVB11, que investe nas principais ações norte-americanas. Esse ETF, ele, além de ter a correção da variação das ações, ele também tem a correção do dólar. Outra forma de investir outra forma de se expor ao dólar é investir em BDRs, que são recibos de empresas estrangeiras que são negociados aqui na Bolsa Brasileira. As BDRs também têm a correção do dólar.
E a terceira forma é abrir uma conta numa corretora lá fora, nos Estados Unidos, e investir, mandar dinheiro para lá, né? E investir diretamente lá nos ativos que tu quiser. Também é bem fácil de fazer isso. Mas, Francisco, por que é importante eu ter uma parte do meu patrimônio atrelado ao dólar, atrelado a investimentos internacionais? Por diversos motivos. Mas um deles, que é o que eu quero falar aqui, que é o que está relacionado com esse vídeo, é que diversos dos motivos que eu citei no início do vídeo lá, que estão fazendo a inflação subir aqui no Brasil, também são os mesmos motivos que estão fazendo o dólar subir. Por isso que, e no ano de 2020, o dólar subiu muito mais do que a inflação aqui no Brasil. Por isso que, ao ter uma parte do teu patrimônio atrelado ao dólar, tu vai estar sim indiretamente protegido contra a inflação aqui no Brasil. Então, para resumir aqui o que a gente viu nesse vídeo, como que eu protejo os meus investimentos contra a inflação? Primeiro, reserva de emergência. Não tenho o que fazer nesse cenário atual. Se a gente mora no Brasil, a gente precisa ter uma reserva de emergência em reais, que vai ter que estar em ativos com segurança e com alta liquidez e que vão estar rendendo abaixo da inflação. Então, paciência. Agora, para a parte da minha carteira de investimentos que é focada no longo prazo, que eu não tenho prazo de vencimento, que investimentos que eu posso utilizar para proteger o meu capital, meu dinheiro contra a inflação? Primeiro, Tesouro IPCA. Segundo, ações de empresas. Terceiro, fundos imobiliários. E quarto, investimentos internacionais, investimentos de preferência atrelados ao dólar. Agora me conta, o que tu achou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixa embaixo nos comentários e aproveita também para deixar aí sugestões de outros vídeos que tu gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.